Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é uma pregação especial. O cristianismo até 1888. Antes de eu falar sobre este assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia que eu possa pregar a Tua palavra. Quero contar a história do cristianismo, do que aconteceu até 1888 e mostrar a verdade para o povo, mostrar a verdade da Tua palavra. Fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A história do cristianismo era a partir de 1888. A história é a seguinte, teve o Jesus, né, fundando a sua igreja. Ela deixou na mão dos discípulos, e os discípulos saíram, ficaram, depois da sua morte no ano 31, ainda pregando a todo Israel, na província, pregando ainda Israel, para a nação. Depois da morte de Estevão em 34, a pregação passou de Israel para os gentios. Aí Paulo, né, Deus usou Paulo para pregar para os gentios. E a pregação foi se expandindo, no primeiro século até a morte dos apóstolos. A pregação foi sendo pregada, ela se expandiu, pelo mundo inteiro, principalmente não só em outras regiões, e principalmente também em Roma. Isso começou a incomodar os romanos, que teve a perseguição, que teve a perseguição dos imperadores, né, que jogava os crentes, né, os religiosos na arena, para os leões comerem, ou seriam pregados igual Jesus foi pregado na cruz, pregavam no meio da arena, ou seria morto por uma espada, um lutador que socava a cara deles até a morte, socava o corpo dele inteiros para matar aquela pessoa. Então, qualquer tipo de morte, os imperadores jogavam os cristãos lá dentro da arena para morrer. Eles não tinham escolha, ou escolhiam ficar do lado de Roma ou do lado de Deus. Isso foi os dois caminhos que eles teriam que escolher. Era ou o caminho de Deus, que era morrer por Cristo, morrer por Deus, ou se juntar aos tiranos, aos ímpios, que era de Roma. Aí teve a perseguição, que era a perseguição de 10 anos, né? Como está escrito no Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Abrem Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Teve uma perseguição de 10 dias, né? Aquele que em profético, 10 anos. Vamos ler. Não temas os que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei-a a coroa da vida. Quer dizer, você tem que suportar a tribulação. Ela não só foi naquela época, eu falo para os dias de hoje também. Que na grande tribulação, como nunca houve, quando você
que era passar por uma tribulação, que era você se sentir acuado, não tem para onde ir, você se sente aprisionado, crê, tenha fé, que Deus está olhando por você. No livro Lacântico de Marimundus Perscriptorum, 451, na página 63, fala: esta perseguição continuará até 313, quer dizer, do ano 303, foi essa perseguição, até o ano 313, que foi o Edito de Milão. Tem também o Barnes Constantini, esse aqui que eu estou lendo agora, que eu vou ler, é Barnes Constantini Eusebius, na página 149. Essa perseguição continuará até 313, nesta área, pouco antes da morte de, Massimínio. Massimínio era um cristão. Aí no livro Lactânio de Mortibus Prescriptum, fala: no encontro entre Licínio e Constantino em Milão em fevereiro de 313, os dois imperadores redigiram os termos de uma paz universal, que era uma paz falsa, uma paz para mudar, que era a lei do sábado, que era desde a época de Jesus, que veio, que era para pregar o evangelho, que era pregar que o dia do Senhor é o sábado. Até aquele ano, se guardava o sábado. Mas o que Satanás fez? Para parar a perseguição. Ele via que matava os cristãos e os cristãos se hipocriavam. Mais cristãos vinham. Matava os cristãos e mais cristãos vinham. Nasciam. Vinham. Quer dizer, não adianta matar os cristãos, que era que nem uma plantação. Você planta, você recolhe aquela plantação, depois cresce de novo. Colhe, cresce de novo. Para os cristãos era da mesma maneira. Então, quer dizer, cessa a perseguição. Vamos botar uma paz. Mas por trás desta paz, a mudança do sábado para o domingo. Quer dizer, tinha uma coisa em mãos. Tinha uma coisa que eles estavam pensando. Eles vão parar essa paz por nada. Para dó dos cristãos. Não. Eles pararam a perseguição por uma causa. A guarda do domingo. Os dois imperadores redigiram os termos de uma paz universal, que foram publicitados pelo vitorioso Licínio em Nicomédia, em 13 de junho de 313. Quer dizer que isso foi uma desculpa para eles mudar o dia de descanso. Aí no livro Christois et Noni, fala sobre Hércules. O fato de Constantino ser um imperador de legítima duvidosa foi algo que sempre influiu nas suas preocupações religiosas e ideológicas. Enquanto esteve diretamente ligado a Maximiano, ele apresentou-se como protegido de Hércules. Quer dizer, ele se sentia, ele era, como se diz assim, fã de Hércules. Ele se inspirou nesse conto da história aí. Que nem sei se existiu o Hércules, mas eles acreditavam. Então, quer dizer, Constantino era um mero cristão, era um falso cristão. Ele era um imperador. Ele não era cristão. Depois foi batizado pelo bispo de Roma, mas como se diz, bispo de Roma, que anos mais tarde seria o Papa, começaria o domínio papal,
que matou os cristãos. No livro Cristol e Zenoni, fala: Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo, na sequência da sua vitória sobre Maginêncio na Batalha da Ponte Milívia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao deus cristão. No entanto, é certo que Constantino era atraído enquanto homem de Estado pela religiosidade e práticas piedosas, ainda que se tratasse da piedade ritual do paganismo. Quer dizer, o deus que ele atribuiu essa vitória, são deuses pagãos, deuses que os romanistas acreditavam, como Hércules, como Deus do Sol, que era da Lua, que era não o Deus do céu, o Criador de todas as coisas. Só após 317 é que ele passou a adotar clara e principalmente lemas e símbolos cristãos, como a Shiró, emblema que combinava as duas primeiras letras gregas do nome de Cristo, X e P, sobrepostos. Isso foi no ano 317. Aí continuando, no livro Paul Evening, contra o nome de Monde Street, Paris, em 2007, nas páginas 111 a 114. Isso foi no ano 321. Constantino favoreceu de modo igual ambas as religiões. Como sumo pontífice, ele velou pela adoração pagã e protegeu seus direitos. Isso está na Enciclopédia Católica. Na Enciclopédia Hídrica, Constantino nunca se tornou cristão. Era igual eu falei, ele nunca foi cristão. Desde o seu nascimento até a sua morte, nunca foi cristão. No dia anterior da sua morte, Constantino fizera um sacrifício a Zeus. Quer dizer, cadê que ele era cristão e foi um sacrifício a Deus? Fez sacrifício a Zeus. E até o último dia usou seu título pagão de Pontífice Máximo, Pontifex Maximus, que é em grego. E de fato, Constantino, até o dia da sua morte, não havendo sido batizado, não participou de qualquer ato litúrgico. Quer dizer, pagão. Era só, igual eu falei, só parou, que era o sacrifício de mortes, que era só parou a sessão de mortes aos cristãos por causa de um ato. Quero mudar o dia do sábado para o domingo. Embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo, para tentar solucionar a polêmica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, na realidade o decreto não se aplica aos cristãos ou judeus. Isso está em Alexandre Roberts e James Donaldson, no consultado em 13 de janeiro de 2007. Quer dizer, ele nunca teve aquela adoração para Deus, sempre adoração aos deuses pagãos. Em 325, o primeiro concílio de Nicéia,
O credo niceno é uma profissão de fé adotada no primeiro concílio ecumênico, reunido na cidade de Niceia da Bitínia, atual Inziki, Turquia, em 325. Quer dizer, o primeiro concílio de Niceia que eles acabaram que era como se diz assim, que era já começando a mudar, que era mexer os pauzinhos para mudar o sábado para o domingo. As crenças cristãs no catolicismo são baseadas no credo niceno. A Igreja Católica ensina que é a Igreja única, santa, católica e apostólica fundada por Jesus Cristo em sua grande comissão. Isso está no livro do Vaticano, em 325. Aos poucos o papado foi ganhando corpo. No livro Credo Niceno, de 325, fala: Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. É como se diz, o erro encobrindo a verdade, disfarçando o que é realmente a verdade. Quero falando palavras bonitas, que Jesus é o Filho de Deus, que Deus é o Criador, tudo, mas por trás, é como se diz, a boca falando, mas por dentro deles, com más intenções, de mudar o sábado para o domingo, de botar o seu sistema papal já para funcionar. O chifre pequeno já ganhando força, já ganhando imagem, que era o chifre pequeno, para se estabelecer anos mais tarde, em 538, quando começou o domínio papal. Então, quer dizer, de todo o processo que eu falei, que era do ano 31, quando a morte de Jesus, depois, que Israel perdeu aquela nação, ser a nação favorita, da morte de Estevão em 34, ela passou a pregar para fora, que era para os gentios. Aí eles foram pregados até a morte dos 12 apóstolos. Morreu os 12 apóstolos, veio outras pessoas a pregar. Ela pregou, foram perseguidos, tudo, até chegar o quarto século. Quarto século que passou pela perseguição, agora por paz, e agora que era pelas barbúndias do papado. Que eu vou falar agora, que era uma delas. Em 313 a 538, natureza de Cristo, justificação, salvação pelas obras, transubstanciação, batismo infantil por aspersão, quer dizer, o que Jesus ensinou em sua vinda? Batizado pelas águas, que era mergulhando pelas águas. Quero pegar aqui, como se diz, o pastor pega aqui, né? Ele te joga, quer ser batizado. Então, quer dizer, aqui estão ensinando, era você só inclinar a cabeça, e eles vêm com uma jarra, para te batizar. Então, quer dizer, é um batismo errado. Natureza do Espírito Santo, substituição do sábado pelo domingo, quer dizer, já quebrando o mandamento. Estado dos mortos, inferno, purgatório, quer dizer, não existe nada disso. Não existe nada disso. É pura invenção. Confissão aos padres, confissão a Deus. Confessar só a Deus. Você está confessando para um outro ser humano pecador. Ah, Guilherme, mas ele é sacerdote. Nem na época de Arão, que era o sacerdote de Israel. O que eles faziam? Matava o cordeiro. Ir ali,
Cara, quando matava o cordeiro, antes de matar o cordeiro, o pecador confessava. Cara, mas, como se diz, cara, olhando para o céu, cara, e confessando, e ali matava o cordeiro. Quer dizer, que era sacrifício, era para Jesus. Agora você está fazendo o quê? Cara, confessando para um ser humano pecador. Não faça isso. Quer pedir perdão? Ajoelhe em seu quarto e peça para Deus, diretamente para Deus. Olhe para o céu. Indulgências. O que o papado fazia? Ia até na rua, mandava os representantes dele, do Vaticano, na rua, para você pagar, era para se confessar. Você pagava para se confessar, para ganhar o perdão. Era você pagava, confessava e ganhava o perdão. Quer dizer, totalmente errado. Beatificação, veneração de santos e da Virgem Maria, celibato. Quer dizer, Virgem Maria está debaixo da terra, está enterrada ainda. Só vai acordar salva, porque ela já está salva, para a volta de Jesus. Ela gerou Jesus, ela está salva, mas está debaixo da terra. Ela não está aos céus, como os católicos, protestantes, que até os evangélicos acreditam, que tem alguns que acreditam. Ela está debaixo da terra. Em Apocalipse 2, 14 a 15, fala: Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Balaão foi o feiticeiro, que era de Moabe, na época de Moisés, que era quando os israelitas fugiram do Egito para o deserto. Tinha o reino de Moabe, e Balaão era o feiticeiro, e Balaque era o rei de Moabe. Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Quer dizer, ele está falando do reino papado, que era do reino papal, que as doutrinas de Balaão, que era o que Balaão ensinava, que era amaldiçoar os outros, que era andar errado com os outros, que era prejudicar a vida dos outros. E o que o papado fez? Que era prejudicou a vida dos cristãos, perseguindo. Então quer dizer que a Igreja Católica, o chifre pequeno, começou a ganhar força, começou a ser profético, né? Que era que Daniel previu, né? No capítulo 7, que ele começou as mentiras, né? Que era propagar mentiras que eram preditas, né? Que ele cuidará de mudar os tempos e as leis. Era ali começou a devagar, que ela começou a mudar os tempos e as leis. No livro Cummings, em 2002, fala: nas teses de Lutero, afirmou que o arrependimento requerido por Cristo para que os pecados sejam perdoados envolve o arrependimento espiritual anterior. Quer dizer, você se arrepender do seu pecado diante de Deus, não diante de um homem. E não meramente uma confissão sacramental externa. Ele argumentou que as indulgências levam os cristãos a evitar o verdadeiro arrependimento e a tristeza pelo pecado, acreditando que, porém, renunciá-lo comprando uma indulgência. Quer dizer, tudo que eu expliquei para vocês, que você tinha que pagar para você receber o perdão. Isso foi escrito em 1517, no livro de Lutero.
Apocalipse 3, 8 a 10. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, pois tens pouca força, e guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quer dizer, ali começou aqui a igreja de Filadélfia. Aqui começou a aqui começou a cair o papado, que era os 1260 anos aqui começou a terminar. Que foi a Napoleão Bonaparte mandou seu general Berthier para Roma, que era para tirar o poder do Papa Pio VI, para depor ele do cargo e Napoleão ser o rei de toda a terra naquela época. Então, quer dizer, que o vou ler mais uma palavra, um texto aqui do livro de Martim Lutero. Embora a publicação das teses seja o início da Reforma Protestante, Lutero não considerava as indulgências tão importantes como outras questões teológicas que dividiram a Igreja, como a justificação pela fé e o livre-arbítrio. Sua descoberta acerca destas questões viriam mais tarde. Quer dizer, Martim Lutero morreu e aí começou, com a queda do papado de 1798, começou de 1798 até 1844, começou a ordem profética, que em Daniel 12 fala, né? Que ali começou o conhecimento, era o tempo do fim, que era 1798, é o começo do tempo do fim, que era dos últimos acontecimentos, que era que viria até a volta de Jesus. Era ali começou o tempo do fim. E de 1798 até 1844, profeticamente, eles começariam a proclamar a profecia, era pregar a profecia. E teve um homem que era ateu, que ele via aquelas pregações, né? Que ele escutava, via as pessoas indo fortemente à igreja, enchendo a igreja nos finais de semana, e ele era ateu. E começou a fazer perguntas na sua cabeça. Será que a Bíblia é verdade? Será que está escrito ali é verdadeiro? Será que Deus existe mesmo? Será? Aí, quer dizer, ele chama-se Guilherme Miller, era meu xará. E ele desafiou a Bíblia. Leu de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia inteira. Leu de Gênesis ao Apocalipse. E foi desafiado. A Bíblia, o Espírito Santo, o desafiou e os venceu. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade. E Guilherme Miller, depois daquele dia que foi provado, ele começou provavelmente em mais de 20 anos, pregando profecia. Pregando, falando, saindo de igreja para igreja, pregando a profecia. E teve
esse forte clamor, que até Ellen G. White, mesmo que é a escritora adventista, começou a participar desses eventos, dessas pregações. E, com isso, se passou anos, até chegar em 1844, que era pregando que era Daniel 8,14, que era até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E eles acreditavam que era a volta de Jesus. Foram levando até 1844, porque ainda estavam na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Estava dentro do globo das 2.300 tardes e manhãs. Porque a profecia começou em 457 a.C. e terminaria até 1844. 2.300 anos. Era a profecia mais longa da Bíblia Sagrada. Então, quer dizer que se cumpriria um fenômeno em 1844, que era o término da profecia, que não era a volta de Jesus. Sim, Jesus de sacerdote, que ele subiu aos céus no ano 31, se estabeleceu como sacerdote, e até o ano de 1844 como sacerdote. A partir daquele dia 22 de outubro de 1844, ele passou de sacerdote para sumo sacerdote, do lugar santo para o lugar santíssimo. E isso era que a profecia estava falando, que até o santuário seria purificado. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, que ele passaria de sacerdote para sumo sacerdote, do lugar santo para o santíssimo. E eles acreditavam que era a volta de Jesus, por isso teve o desapontamento, no dia 22 de outubro de 1844. Aí, depois desse acontecimento, depois desse desapontamento, eles se dividiram em 3 grupos. O grupo Albany se dividiu. Miller, Joshua Hilmes era um grupo maior, acreditavam no evento certo, data errada. Tinha os batistas, que segundo o maior grupo, Jesus veio espiritualmente, acreditavam, estavam certo, data certa. Quer dizer, eles acreditavam que viriam, que viriam espiritualmente. Ele veio espiritualmente mesmo, mas era passando lá no céu, do lugar santo para o santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. Adventistas do sétimo dia, Bates, Ellen e Tiago White, grupo mais pequeno, acreditavam evento errado, data certa, 1844. Período de desenvolvimento doutrinário, segunda vinda de Cristo, de 1844 a 1848, 4 anos. Segunda vinda de Cristo, santuário, dom de profecia, sábado, estado dos mortos. E também, que era em 1844, não só esse acontecimento de Jesus passando para o lugar santo, para o santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote, e sim, ali começou o tempo dos mortos, que era o estado dos mortos. Ali começou o juízo dos mortos. 1844, Igreja de Laodiceia, a última igreja até a volta de Jesus, começou ali, em 1844. Estamos ainda vivendo no juízo dos mortos, mas o juízo dos vivos vai vir. E quando vier, abrirá o 6º selo.
Decreto dominical. Esse é um assunto pesado. Esse é um assunto que está a nossas portas. Decreto dominical. Ali começará o juízo dos vivos. Olha só, primeira conferência dos Adventistas, que era em 1864, quando se fundou, em 1863, né? Mas que era aqui mesmo, era a fundação está de 1864, que era a primeira encontro dos Adventistas. Em 1820, na Temperança, José Bates. 1831, Segunda Vinda de Cristo, William Miller. 1840, Julgamento Investigativo, Josiah Little. 1840, Sábado, Raquel Oakes. 1840, Imortalidade Condicional, George Storrs. 1844, data de 22 de outubro de 1844, Samuel S. Snow. 1844, Dom Profético, Ellen E. White. Lei Dominical. No livro New York Times, ficará na memória a história desta cidade. Isso aconteceu em 1882 a 1903. Foi os anos mais difíceis que tentaram implantar o decreto dominical. Polícias de Nova York foram para as ruas com grande zelo, prenderam 137 pessoas por várias violações da nova lei, crimes contra a pessoa e contra a decência pública e boa moral, também conhecidas como as leis dominicais. Isso está escrito em American Jersey Story, volume 91, número 2, em junho de 2003, na página 269 a 286. Quer dizer, nos anos do século XIX, foram perseguições às que não guardavam o domingo. Aí continua, em 1884 a 1886, Eliot Wagner, editor de Sinais dos Tempos, na costa oeste, começa a escrever acerca da salvação pela justiça de Cristo, e que a lei de Gálatas era a lei moral e não a lei cerimonial, contra a posição de Luther. Alonso T. Jones escreve uma interpretação profética que contraria Urias Smith. Quer dizer, um confrontando o outro, em defesas, né? Em defesas contra esta lei dominical. Nos eventos finais, na página 200, fala: transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Eventos finais, página 200, 1888. Em outubro, novembro de 1888, Conferência Geral de Minneapolis. Olha só, a primeira conferência que as pessoas, quer dizer, no livro Eventos Finais 200, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores E. J. Van Gogh e A. T. Jones,
Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Tudo em 1888. No livro Filhos e Filhas de Deus, na página 514, fala: como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sob o pó do erro, e todo raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Quer dizer, temos que lutar pela palavra, temos que lutar pelo mandamento que está escrito para todos nós guardarmos, para todos nós se defendermos. E sim, quero lutar pela guarda do sábado e não se inclinar para a guarda do domingo, que será implantado futuramente. Está às nossas portas, está batendo às nossas portas. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta verdade a todas as pessoas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz final de semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!